Olá, boa noite. Está começando aqui nesse instante pela TV Pantanal, canal 22, programa Opinião. TV Pantanal, canal 22, Rede TV, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Como vai? Vai bem? Então, a gente começa hoje, sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021. O Opinião de hoje entrevista mais uma vez aqui o diretor-geral da Polícia Civil aqui do estado de Mato Grosso, o doutor Mário Dermeval Rezende, está aqui a posto mais uma vez. Aí, ó, tá vendo aí, doutor Mário? Ele comprou essa gravata aí só para vir aqui a opinião, não é? Mais uma vez, muito bom recebê-lo aqui, viu, doutor Mário? E a gente vai conversar aqui. Hoje tem aqui, ó, você sabe que a Polícia Civil não para de trabalhar. Vamos falar sobre tráfico de drogas, vamos falar sobre as operações, delegacias pelo interior, os convênios, parcerias aí, não é? A gente conversou, acho que foi essa semana aqui no Opinião também, acho que quem veio aqui foi o Gustavo. Foi o Gustavo veio aqui, que é da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Automotivos, mas também teve aqui um deputado, o deputado Claudinei, que também foi delegado, né, delegado licenciado, eu acho, deputado estadual, falando também desse trabalho e dessa necessidade aí de delegacias pelo interior do estado. Vamos conversar sobre os assuntos mais e a sua participação via WhatsApp 99932-2529 para você interagir conosco, mandar sua pergunta, sugestão. Está aí na tela, ó, 99932-2529. Interaja conosco, porque aqui na Opinião você é quem manda. O Lorenberg também manda. Eu mando o Lorenberg dar boa noite ao nosso... Boa noite, meu caríssimo. Muito boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. A você que assiste também a Opinião pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br, boa noite. A você que também se liga pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado aí pelo carinho da companhia. Doutor Mário, muito bom recebê-lo de novo aqui, viu? Eu fico contente porque quando eu convido o doutor Mário, ele só não vem se tiver lá pelo interior, se não tiver realmente... E quando não tem, ele sugere alguém, ó, tem fulano, tem Beltrano, que esses aí também tem muito o que dizer. Porque, afinal de contas, a polícia... Como a gente aqui teve, né, recentemente aqui, o doutor Gustavo Garcia, a Polícia Judiciária Civil aí tem aí várias repartições, né, e os delegados vêm também, têm vindo aqui também participar conosco. Doutor Mário, muito bom tê-lo aqui, está com uma planilha enorme ali, a gente vai esmiuçar os números da... Já vou perguntar então, rapaz, como que está aí esse trabalho de operações, as mais recentes pelo menos aí, da parte da nossa gloriosa Polícia Judiciária Civil. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite a todos os telespectadores. É uma grande honra estar aqui no programa Opinião, representando a minha instituição, Polícia Civil. A Polícia Civil, ela tem focado muito na parte operacional. Realizamos diversas operações essa semana e na semana passada no interior do estado e com números significantes. Fizemos operações também em âmbito metropolitano e por unidades da Diretoria de Atividades Especiais, tanto na capital quanto no interior. Merece destaque em relação a diligências como, por exemplo, a do GCCO, que na Chapada dos Guimarães apreendeu cerca de 14 toneladas de explosivos. Fizemos operações em Marcelândia, combatendo organizações criminosas. Fizemos operações em Barra do Garças, também combatendo organizações criminosas, todas as operações que culminaram com a prisão em cada uma delas de cerca de mais de 30 pessoas presas. E a Polícia Civil, de forma geral, ela se mantém firme, cada vez mais bem estruturada e buscando entregar um produto melhor a toda a sociedade. O senhor está falando dessa questão dos explosivos, foi aqui em Chapada dos Guimarães, né? Sim. A apreensão, qual foi a quantidade mesmo? 14 toneladas de explosivos, né? Através de uma investigação realizada pelo GCCO. Qual que era a origem, qual que era o destino disso aí? Vocês já chegaram a ter essa informação? Então, nessa época em que se trabalha de maneira muito preventiva, visando se combater as explosões a caixas eletrônicos, a agências bancárias, principalmente no centro-oeste, na região nordeste, na região norte, a Polícia Civil ela tem buscado focar a licitude do transporte e do armazenamento desses explosivos. E o GCCO, como equipe muito experiente,
já tem know-how nessa área, identificou que esse explosivo teria origem suspeita e diante disso, em loco, pôde averiguar e constatou irregularidade e apreendeu essa grande carga que poderia ser utilizada em diversas frentes pelo crime Brasil afora. Professor Lorenberg. Delegado, antes de mais nada, nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-lo mais uma vez aqui. O nosso programa ganha, mas ganha muito com a sua presença e o amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor aqui. Delegado, eu vou querer aprofundar um pouco mais a primeira parte da primeira pergunta que o senhor respondeu. Mas para isso eu gostaria muito de ouvir o senhor. Tem um trecho aqui do delegado Anderson Garcia que eu peguei na revista do volume 13, número 2, de julho a dezembro de 2014. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito desse trecho aqui, que me parece importantíssimo. Entre aspas, eu sonho com a polícia civil autônoma, voltada com uma tecnologia, com uso tecnológico, estritamente científica, com pessoas altamente qualificadas, instituição reconhecida pela sociedade e respeitada pelo próprio governo. O cidadão, ao necessitar dessa polícia, tem que ter à sua disposição mecanismos, recursos suficientes para seu atendimento da melhor forma possível. A sociedade não pode esperar e ficar refém desse atendimento. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito, porque me parece, delegado, e me corrija se eu estiver equivocado, parece-me que ele está, de uma certa forma, contemplando a primeira parte da resposta que o senhor acabou de nos dar na primeira pergunta. Pois é, professor. Aí o senhor citou um delegado que foi uma grande referência dentro da nossa instituição, talvez um dos maiores delegados que a Polícia Civil de Mato Grosso teve o privilégio de contar. Foi uma reverência a ele. O senhor lê esse trecho dessa declaração dele na revista. Podemos dizer que ele foi um pouco visionário em relação ao que ele descreveu como ideal, como um sonho, e acredito que nós estejamos já a caminho de estarmos plenamente inseridos nesse contexto que ele acabou divagando e prefaciando aí. Na realidade, a Polícia Civil hoje, ela tecnologicamente, ela já se encontra muito bem. Hoje nós temos um sistema de inquérito eletrônico já implantado e já totalmente integrado ao judiciário, e agora nós só tratamos das atualizações do mesmo, ou seja, conseguimos vencer essa etapa, lançamos diversas outras frentes que têm muita aplicação na área de investigação. Lançaremos um sistema agora no dia 29 que trará ao investigador, através de aplicativos, habilidades de trabalho investigativo que permitirão ele avançar muito de forma instantânea em relação aos trabalhos. E em relação à autonomia, eu acredito que já tenha vindo aqui, essa é a 4ª vez, e desde a primeira eu defendo esse ponto de vista, mas defendo com coerência. A autonomia da Polícia Civil ela é necessária, pois em maus governos a Polícia Civil ela pode passar por interferências, por problemas que a afetem e prejudiquem a legitimidade dos seus trabalhos, né? Aqui no Mato Grosso, não vivemos esse cenário, apesar de ainda não termos autonomia financeira, nós temos autonomia administrativa, não há qualquer tipo de interferência por parte de qualquer governo ou qualquer órgão, seja Ministério Público, Poder Judiciário, em relação à independência dos nossos trabalhos. E a Polícia Civil, hoje, ela se encontra avalizada por parte do secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, blindada em suas ações e realizando todas as suas diligências e investigações de maneira independente. Acredito eu que nós devamos iniciar o ano que vem um trabalho muito forte de migração a uma autonomia financeira. Isso tem que ser feito com muito cuidado, porque envolve se assumir ordenação de despesa e uma série de outras responsabilidades. E administrativamente, quem não conhece a polícia a fundo pode sugerir isso de forma instantânea, mas isso não é fácil. A polícia ela demora, a partir do momento em que se definir que a Polícia Civil passe a ter autonomia total,
como algumas polícias civis no país têm, a gente tem que passar por um processo de adequação dessa instituição, trazendo para ela corpos específicos que vão poder gerir essas novas responsabilidades. Então, eu luto muito por isso, já há 5, 6 anos, eu trabalho, defendi na Assembleia Legislativa justamente isso, a restituição da autonomia financeira à Polícia Civil, e acredito que nós não estejamos longe disso, até porque temos comprovado ao Executivo, ao Judiciário, ao Ministério Público, que somos capazes de evoluir, somos sérios e que estamos entregando um produto de qualidade, apesar da nossa deficiência de efetivo hoje, que deve ser suprida com o próximo concurso. Mas estamos muito bem, muito satisfeitos e acredito que esse caminho descrito pelo Dr. Anderson em 2014 deva ser uma realidade da polícia em muito pouco tempo. Doutor, falar em autonomia financeira principalmente, doutor Mário, vocês não têm, a PJC não tem essa autonomia financeira, não é? Como que está sendo possível se virar para garantir a demanda? E é uma demanda porque olha só, tem muita coisa que já vem ao longo do tempo se acumulando, né, dos anos, de governos inclusive. Aqui a gente tem falado muito sobre segurança pública nos últimos dias, principalmente, e é recorrente quando se fala que a estrutura da Polícia Civil no interior ainda deixa, como também a da PM, mas da Polícia Civil, por exemplo, a questão de delegacias, não é? No interior, há município que engloba outro município, que abrange ali. É evidente que não há como ter 141 delegacias Mato Grosso adentro, mas como que vocês estão fazendo? Qual que é o pulo do gato aí? Alexandre Bustamante esteve aqui, que é o secretário de Segurança Pública, recentemente, e sempre quando ele vem, ele fala da questão do uso da tecnologia, né, como o auxílio, mas vai chegar uma hora que a tecnologia não vai garantir tudo, não é? Essa questão, por exemplo, aí das delegacias, aí, como que vocês têm feito sem autonomia financeira para dar conta do recado? Bom, Paulo, nós temos 3 pilares que embasam a gestão da polícia hoje. O pilar estrutural, o pilar tecnológico e o pilar de efetivo. O pilar tecnológico está resolvido. O pilar estrutural são 156 unidades espalhadas em todo o estado. Nós estamos evoluindo consideravelmente, só para citar como exemplo. Passamos a semana passada em Barra do Garça, onde inauguramos 4 unidades novas. Estive em Campo Novo dos Parecis, onde fechamos para o ano que vem já entregarmos uma unidade nova. Passamos por Tangará da Serra, onde entregaremos um complexo novo em parceria com a Prefeitura. E agora, em Lucas do Rio Verde, fechamos a construção de um módulo de 900 metros quadrados a ser acoplado na delegacia atual. Então, isso quer dizer que nós estamos evoluindo consideravelmente na parte infraestrutural. Essa infraestrutura, para quem iniciou uma gestão sistêmica lá no passado, em 2016, ela já era muito melhor do que se tinha no passado. Porém, com a escassez de recursos por parte do governo, não havia possibilidade de investimento. Nós aprendemos em 16, 17, 18 e 19, aprendemos a nos virar em parcerias com prefeituras, Ministério Público e termos de cooperação. TACs e emendas parlamentares é o que nos moveram, foi o que nos moveram. Hoje, nós temos total parceria com essas mesmas instituições que continuam colaborando e trazendo muitos recursos, através principalmente de emendas federais, estaduais e TACs. Nós temos conseguido investir bastante na instituição, porém, o governo do estado agora está com recursos e está investindo na Polícia Civil. Só para o inquérito eletrônico, ano que vem eu tenho 13 milhões de reais garantidos. Eu nunca tive recurso do Executivo para investimento no inquérito, agora eu tenho. Então, nós já inclusive geramos muita economicidade com papel e impressão, já com o inquérito novo. Então, acreditamos que no decorrer de 2, 3, 4 anos nós tenhamos toda a parte infraestrutural da polícia, inclusive com cadeiras, ar-condicionados, mesas, computadores, todos novos. Então, resolvemos o pilar tecnológico, estamos resolvendo o pilar infraestrutural. Restará o pilar do efetivo. O governador, ele já garantiu a valorização da Polícia Civil, nomeando 18 delegados, formando 18 delegados em 2019, nomeando mais 30 delegados que se formaram em 2020 e agora nomeou mais 30 delegados em 2021. Mas tem uma conta que não bate aí. Lorenberg, me ajuda a lembrar qual foi aquela conta que a gente fez aqui que
colocou 30, mas tirou 15. Não foi isso? O deputado estadual Claudinei disse que na primeira convocação foram 30 delegados. Esses 30 delegados foram para o interior. Porém, 15 delegados que já existiam no interior foram trazidos para Cuiabá e Várzea Grande. Ou seja, ao invés de 30, foram apenas 15. Não é? Na realidade, professor, é o seguinte, normalmente os delegados com mais tempo de carreira vêm para Cuiabá, eles não ficam no interior. O interior normalmente são delegados jovens. Dificilmente os delegados do interior se aposentam. Os da capital se aposentam permanentemente. Nós estamos perdendo em média 2 delegados por mês. Então são 60 delegados por ano. Então, pelo menos existe essa recomposição e nós temos a esperança de que o ano que vem nós nomeemos mais delegados de polícia e também tenhamos, com o concurso público que o governador já planeja para a área de segurança, uma efetiva convocação de investigadores e escrivães para que a gente possa suprir pelo menos as aposentadorias que aconteceram. Mas esses 30 delegados, na realidade, eles foram todos para o interior e 15 vieram para a capital para suprir os que se aposentaram na região metropolitana. E aí vai ser uma realidade sempre, porque sempre vai ter alguém se aposentando. Você falou que perde 2 por mês? Acontece o seguinte, nós temos turmas de 2001, 2002 e 2003, e eu pertenço a uma dessas turmas, que fizeram um concurso em 1999. Eles estão fechando 20 anos de polícia. Então, quando se fecha 20 anos de polícia e já tem tempo fora, muitos já adquirem o direito de aposentar. Então, a gente acaba perdendo, nesses próximos anos, nós deveremos perder um número considerável. Por isso que existe a necessidade urgente da reposição, como eu estava explicando para o professor Lorenberg lá fora. Existem cidades importantíssimas, como, por exemplo, Coniza, que perdeu a delegada e não conseguiu repor. Tapurá está sem delegado de polícia e outras delegacias mais. Então a gente vai repor esses números, amplificar o número de delegados em cidades que crescem de maneira muito rápida, como Lucas do Rio Verde e Sorriso, que tem hoje 2, terão 3 delegados, Sinop receberá uma delegada da mulher. E nós estaremos ampliando o poderio de investigação nesses municípios. Porém, ainda é insuficiente, mas se o governador no ano que vem nomear mais delegados, nós esgotaremos o cadastro de reserva dessa última turma e restará a ele fazer um outro concurso para que a gente possa, no decorrer dos próximos anos, ir recompondo os aposentados e os que deixaram a instituição, porque muitos também passam em outros concursos da magistratura, do Ministério Público, mesmo da Polícia Federal e até delegados de outros estados e acabam nos deixando. Então, eu não tenho como repor naquele momento e nós temos que esperar concurso público. O concurso público ou a nomeação, porque a nomeação por si só não garante a reposição, né? Depois da nomeação, para a Polícia Civil vem uma academia de 6 meses e uma academia que custa muito. Eu não posso fazer uma academia para um policial, né? Eu tenho que sempre fazer academia para turmas. Por isso que a gente espera agora fazer uma academia para cerca de 30 delegados e quando vier o concurso público para investigadores e escrivães, nós devamos amplificar e fazendo academias para turmas de 300 novos servidores. Tá certo, estamos entrevistando aqui ao vivo o Dr. Mário Rezende, que é o diretor-geral da Polícia Civil de Mato Grosso, falando a princípio, né, neste primeiro bloco aqui, da questão estrutural da nossa querida Polícia Judiciária Civil, tanto na questão aí das delegacias, como também no material humano, né, delegados. Você acabou de escutar aí que lá em Coniza saiu um e não foi possível repor ainda. Coniza, que já foi considerada aí uma das cidades mais violentas proporcionalmente do país, né, e é importante ter a figura de um delegado por lá. E vamos esperar aí, né, porque nesse ínterim, o que tem que ser feito, o que está sendo feito, alguém está abraçando Coniza, né? Mas não exclusivamente com Coniza, né, doutor? Olha só, nós temos um delegado em Aripuanã respondendo por Aripuanã e Coniza. Se nós juntarmos, se nós unirmos os 2 municípios, eles são maiores do que o estado do Rio de Janeiro. As peculiaridades do Mato Grosso, né? Nós fizemos uma conta esses dias, Paulo, e ficou demonstrado que se nós pegássemos o efetivo de todos os policiais civis do Distrito Federal, espalhássemos pelo seu território, nós teríamos um policial civil a cada 800 metros. Aqui no Mato Grosso, se nós fizéssemos o mesmo, nos 900 mil quilômetros quadrados, nós teríamos um policial civil a cada 18 quilômetros. Então, a nossa realidade é muito diferente da de outros estados. Ok, a gente vai ao intervalo comercial. Se você tem uma pergunta para fazer aí, ou uma sugestão, observação, enfim, elogio, crítica, esteja bem à vontade.
WhatsApp 99932-2529. Interaja conosco aqui no programa Opinião, que dá um tempinho só e volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui ao vivo com o programa Opinião desta sexta-feira e a gente está entrevistando hoje aqui o delegado-geral da Polícia Civil, Dr. Mário Rezende. É esse que você vê aí, o Dr. Mário Rezende está falando aqui sobre essa realidade de hoje da nossa querida Polícia Judiciária Civil. Vamos falar sobre a proteção à mulher por parte da Polícia Judiciária Civil. Tem novidade, tem um botão do pânico. Olha, mas eu quero antes aqui destacar o que há de mais importante no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br, sempre falando da pandemia, no começo aí, ó. A adolescente aí de 17 anos da cidade de São José do Rio Claro, que fica a 315 quilômetros ao médio norte de Cuiabá, e também outras 12 pessoas morreram vítimas da Covid-19 em Mato Grosso nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados no Boletim Epidemiológico da Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde na tarde desta sexta 17. Com os novos óbitos notificados, Mato Grosso passou a contabilizar 13.701 mortes. Além disso, de acordo com a pasta, o Estado registra até o momento 530.426 contágios, dos quais em 511.505 situações, as pessoas que foram infectadas se recuperaram do vírus. A Secretaria aponta ainda que a taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva, as UTIs, é de 39,17%, enquanto o mesmo índice para leitos de enfermarias está na casa dos 15%. Ambos os números têm se mantido baixos nas últimas semanas, felizmente, né? Está baixando. Outro destaque também aí no Gazeta Digital: menores já cadastrados para receber vacina contra a Covid-19 serão imunizados nos municípios de Mato Grosso que já atendem ao público. Novos registros estão suspensos após divulgação de nota técnica do Ministério da Saúde na quinta-feira, dia 16, vetando menores sem comorbidades de serem imunizados. Em Mato Grosso, poucas cidades começaram a imunização dos adolescentes sem doenças pré-existentes. Uma delas é Várzea Grande, que anunciou vacinação dos menores horas antes do ministro Marcelo Queiroga suspender aí o atendimento a esse público. Segundo a assessoria do município, quem está cadastrado vai tomar a vacina, porém, novos cadastros estão suspensos até segunda ordem do Ministério da Saúde. Então, está aí, portanto... Ô Lorenberg, não seria o caso de, depois dessa posição aí do ministro Queiroga, suspender mesmo aqueles que já estão cadastrados? Ó, a decisão já tem um posicionamento do Ministério da Saúde, que é endossado pela OMS, enfim, de não vacinar aí, de não recomendar a vacinação dos menores. Não seria o caso, mesmo já tendo agendado, não vacinar? Ou você acha que está certo de manter o cronograma? Eu concordo com você, Paulo, em gênero, número e grau. Mesmo que tenhamos um número significativo de cadastrado, uma vez que o ministro da Saúde ou o Ministério da Saúde não autorizou a vacinação desse grupo, não tem por que continuar com ele. Agora, me parece, Paulo, eu posso até estar equivocado, mas até onde eu sei, a OMS não autoriza a não vacinação desses jovens, não. Ao contrário, ele a defende. Ele defende, então, que vacina. Defende a vacinação. Essa é uma autorização única e exclusivamente do Ministério da Saúde. É até onde eu entendo e vi. Eu entendi, eu vi essa notícia, inclusive eu vi, para não falar que é fake news, eu vi em sites oficiais do governo, propriamente, dizendo que havia esse posicionamento do Ministério, da Organização Mundial de Saúde, não é? Sobre a não vacinação, não recomendando. De todo modo,
tem impulsionamento do Ministério da Saúde e, de todo modo, alguns municípios vão manter aqueles que já estão agendados, mas outros não serão vacinados até segunda ordem. Opinião de hoje, entrevista aqui o Mário Dermeval Rezende, que... Rezende é com S ou é com Z? Com S. É com S, né? O doutor Mário, que é o diretor-geral da Polícia Civil. O botão do pânico, rapaz, como é que tem? Tem alguma novidade aí? Foi lançado? É uma ferramenta importantíssima no combate à violência contra a mulher, não é? E como é que está isso? Tem alguma novidade? Sim, Paulo. O momento pandêmico nos trouxe uma realidade totalmente diferente e houve uma explosão no que tange à violência doméstica e aos crimes de feminicídio. O Mato Grosso até se tornou um dos destaques nacionais negativos por conta do aumento desses índices de crime aqui no estado, né? A Polícia Civil, já aproveitando o embalo tecnológico, ela, em conjunto com o Tribunal de Justiça, com quem nós estamos integrados, tecnologicamente, nós desenvolvemos duas plataformas. Eu até apresentei da última vez que eu vim aqui, que era a Medida Protetiva Online, que é um site através do qual a mulher não precisa mais ir até a unidade, ela pode pedir a medida protetiva, inclusive com foto e vídeo da sua própria casa, que é analisada por um delegado, encaminhada para o judiciário, e ali o juiz analisa e vê se é realmente o caso da medida protetiva. E nós lançamos um aplicativo que se encontra disponível nas lojas de aplicativo, tanto da Apple quanto do sistema Android. E esse aplicativo, você baixa o SOS Mulher, e o SOS Mulher, ele hoje permite à mulher que tem a medida protetiva a favor dela decretada que acione o botão de pânico. Para se ter uma noção, nós temos mais de 2.000 downloads desse aplicativo. Nós tivemos mais de 800 autorizações já, habilitações do sistema, ou seja, deferidos pela delegacia e pelo judiciário. E desses mais de 800, nós tivemos hoje, batemos a casa de 40 botões de pânico acionados. 40 pessoas acionaram hoje, sexta-feira, o botão do pânico, ou seja, pessoas que estavam em risco, não é? Sim, pessoas que em situação de emergência conseguiram acionar a polícia através do mecanismo do aplicativo, ou seja, pretensas, possíveis vítimas de um feminicídio, conseguiram acionar e chamar a polícia antes que algum mal maior acontecesse a elas. Fica aqui só um detalhe, né? Enquanto a medida protetiva online está disponível através do site para todas as mulheres do estado de Mato Grosso, o botão de pânico, ele por enquanto funciona só em cidades em que existe o Centro Integrado de Segurança Pública, ou seja, o CIOSP. Esse atendimento imediato só existe hoje em Rondonópolis, Cáceres, Cuiabá e Várzea Grande. Estivemos em Lucas, por exemplo, e o prefeito se interessou muito em instalar o CIOSP por lá, ou um sistema que funcione semelhante ao CIOSP. A gente espera que haja uma ampliação desse alcance do botão de pânico, atendendo outras cidades que possam implantar esse tipo de atendimento mais instantâneo, que no caso é o CIOSP. Você pode repetir aí o site? Entra no site da Polícia Civil ou entra no www.medidaprotetiva.online.mt.gov.br ou você entra no aplicativo que é o SOS Mulher MT. Lá você tem as informações todas. Então aqui por exemplo, no meu smartphone, eu posso baixar aqui esse aplicativo, que o nome é? SOS Mulher. SOS Mulher MT. MT. Por meio desse aplicativo, o que eu vou conseguir fazer ali? Se você tiver a medida protetiva já deferida em seu favor, você recebe um código e através do aplicativo você habilita esse código e ele passa a funcionar e está à tua disposição. Quando você aciona o botão de pânico, as forças de segurança são imediatamente informadas com 30 segundos do seu áudio, a localização de GPS, o seu telefone e a localização do seu endereço. E as forças se deslocam, entram em contato e tentam localizar a vítima. E localizando a vítima evitam um mal maior. Está vendo tanto que é importante a tecnologia, nesse sentido principalmente? Olha só, você pode ajudar a salvar. Você vê que 40 pessoas, só no dia de hoje, acionaram esse botão do pânico aí, que pode, como disse o doutor Mário aqui, pode ter evitado aí um feminicídio, não é? Porque é em situações de emergência que a pessoa aciona isso, né? E quando aciona, a providência é tomada de imediato. Então,
lança a mão aí desse aplicativo, entra no site também, procura se informar, porque que é isso que tem aí, Boca? Aí, ó, SOS Mulher MT. Esse é o nome do aplicativo que você vai na loja aí do Play Store. É para smartphone, para... Qualquer tipo de aparelho. Qualquer tipo de aparelho. Então, baixa e você vai estar... Não precisa ser para você propriamente. De repente tem um vizinho, você vai estar ajudando. Já funciona há cerca de 3 meses. Ele é personalíssimo da vítima, porque tem que ter o número da medida protetiva, né? Mas dentro do aplicativo, mesmo que você não tenha, você tem um canal de denúncia, em que você pode denunciar um vizinho que possa estar agredindo a esposa, a namorada, né? E fora isso, nós temos o sistema 197, que pode ser acionado a qualquer momento, e o sistema 181, que é utilizado especificamente pela Polícia Civil para atendimento de casos de violência doméstica. 181, então, também. Além do 197, tem o 181, esse 181 para violência doméstica aí. Fique atento a esses canais aí, eu não estou repetindo aqui, porque eu gosto de repetir, é porque esses são os canais que você pode ajudar muito as forças de segurança aí a combater esse mal que vem crescendo, especialmente em tempo de pandemia aí, que é a violência doméstica, a violência contra a mulher. Professor. Delegado, eu vou sair um pouquinho fora, embora esse assunto seja muito interessante, a gente volta a falar sobre ele, mas tem um trecho aqui importantíssimo, porque no bloco anterior, o senhor falava da economicidade e também falava da necessidade do investimento. No dia 19 de abril, o senhor deu uma entrevista para a emissora de rádio CBN e naquela oportunidade o senhor disse o seguinte, entre aspas, com a implantação do inquérito eletrônico, estamos caminhando para o papel zero na instituição, o que vai gerar uma economia de até 4 milhões ao ano. E aí, fecham aspas, e aí a minha pergunta, delegado, onde estarão ou aonde deverão ser investidos esses 4 milhões que são economizados ou serão devolvidos ao governo? Excelente pergunta, professor. Nós já apresentamos a planilha de economicidade ao governo do estado e imediatamente o governador nos restituiu isso em desenvolvimento. Pudemos contratar mais desenvolvedores e hoje, se nós tínhamos um quadro de 8 desenvolvedores contratados, hoje nós temos 12 desenvolvedores contratados. Então, a partir do momento em que nós conseguimos agora demonstrar a economicidade indireta, porque a direta é muito fácil de se constatar, a indireta envolve energia, gasto de pneu de viatura, combustível, a utilização do policial para levar os documentos ao fórum, porque hoje o papel zero já está implantado na instituição. Aí nós teremos uma economia maior ainda, e essa economia será devidamente identificada, planilhada e restituída à própria instituição, a título de custeio, porque eram despesas permanentes, né? Para que nós possamos investir ainda mais na instituição, aumentando o poderio, a capacidade tecnológica dela. Doutor, eu vou fazer uma pergunta aqui, rapaz, e eu vou querer que o senhor fale para a gente aqui. Eu vou fazer essa pergunta para o senhor e para o Lorenberg. E não foge de novo não, viu, Lorenberg? Porque ontem você fugiu. O que o senhor acha Teve agora aprovada pela Câmara dos Deputados, uma matéria que vai agora para o Senado, que trata aí da tal quarentena para que membros, aí não estou falando da Polícia Civil, PM, estou falando também de promotores de justiça, procuradores, juízes e tudo mais, terem que aqueles que querem se candidatar a algum cargo eletivo, prazo de 4 anos a partir de 2026. Qual que é a opinião do senhor sobre isso aí? Eu estou perguntando isso porque nós temos já aqui no nosso quadro local, veio aqui recentemente que o deputado estadual, o Claudinei e tal, tivemos aqui já em Cuiabá o doutor Veloso, que também foi delegado, enfim. Qual que é a sua opinião sobre isso aí? O doutor Veloso, que é delegado ainda, continua trabalhando firmemente, um excelente profissional. Na realidade, eu acho que é desfavorável para a instituição. Eu digo para a Polícia Civil, e eu como cidadão também entendo que seja. Eu acho que promotores, juízes, policiais, cada um representando sua classe, em estando na esfera legislativa,
servem como um instrumento de blindagem, de auxílio e de melhoramento para suas instituições. Então, eu falo pela Polícia Civil, que é uma polícia que busca crescimento, que busca reconhecimento, que busca leis que a fortaleçam. É um grande prejuízo caso isso, a partir de 2026, não seja mais possível. Mas ainda passará pelo Senado, né? E nós esperamos que essa situação se reverta. Lorenberg Alves, por favor, em 40 segundos, por favor. É muito pouco para eu desenvolver uma raciocínio que precisa de 6 minutos. Ave Maria. Por uma razão muito simples, amigo. Olha, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Federal, elas não podem, os seus membros não podem filiar a um partido, porque elas não são instrumento de governo, mas de Estado. A Polícia Civil e a Polícia Militar é do Estado de Mato Grosso. A Polícia Federal é do Brasil todo, do Estado brasileiro. Por essa razão, um membro dessas polícias não pode filiar a um partido. Não podendo filiar a um partido, veja, aí alguém poderia me perguntar, mas professor, mas nós temos membros da Polícia Civil, membros da Polícia Militar dentro do jogo político, mas ele dá o seu nome, durante a campanha, ele dá o seu nome a um determinado partido, porque no Brasil não se pode candidatar avulso, candidatura avulsa. Então ele dá o nome dele para um partido político. Uma vez eleito, aí ele passa a ser efetivo daquele partido. Ora, essa emenda, dentro do conjunto de 898 artigos, são 898 artigos, é o ponto mais importante desse Código Eleitoral, porque vai disciplinar, vai organizar e vai moralizar o jogo político. Porque você tem agora, Paulo, 2 grupos de cidadãos. Um grupo que precisa ser filiado a um partido, e agora é o mínimo de 6 meses, deveria ser de 4 anos, de 6 meses. Esse é um grupo que acontece. E o outro grupo de cidadãos especiais, que são os casos de juízes, de polícia civil, de polícia militar, que podem fazer isso sem estar na mesma regra do outro lado do cidadão. Portanto, o Código Eleitoral, e esse ponto em especial, vem moralizar, vem disciplinar, vem organizar. Embora haja dentro do Congresso Nacional, e aí é o grande problema, de uma série de discussões, tem muito mais interesses particulares do que interesses da coletividade. Tanto é verdade que a relatora desse projeto, desse Código Eleitoral, novo Código Eleitoral, defendia a ideia de 5 anos. Foi reprovado pela Câmara Federal, depois de uma emenda separada, foi 4, né? Levaram 4 anos. Na minha opinião, deveria ser 8 ou 9 anos. Está aí, portanto, a opinião do professor Lorenberg Alves. E também você ouviu aqui a opinião do doutor. A minha opinião é essa assim, ó. Existe eu vou para o intervalo comercial, eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas existe o artigo 5º da nossa Constituição que diz assim: todos são iguais perante a lei, todos são iguais perante a lei. O artigo 5º, aquela parte que fala das nossas garantias fundamentais, todos são iguais perante a lei, né, sem distinção aí de qualquer natureza. A partir desse princípio, somos todos iguais. O cara pode votar, daqui a pouco ele pode ser também um candidato, não é? E eu, particularmente, tenho opinião contrária, acho que não tem que ter esse tipo de filtro aí, exigência. É um arroubo, na minha avaliação, tanta coisa importante nesse país. O Lorenberg pensa que 8 anos seria... O Lorenberg vai mais além, 8 anos. 8 anos. 8 anos, né? Mas enfim, e você, o que pensa, né? Olha, a opinião vai para o intervalo comercial e volta já já. Vamos falar de segurança pública aqui. A Polícia Judiciária Civil está trabalhando, tem umas planilhas ali que eu quero saber de que se trata, que o doutor Mário trouxe. A gente volta já já, um instante só. A conversa continuou aqui no intervalo aqui, esse negócio aí de um novo código eleitoral.
Lorenberg está contra-argumentando aqui, o professor, o digníssimo doutor Mário também falando aqui, eu não sou candidato a nada, tira isso aí, se alguém falar, é bom que o doutor falou aqui para mim aqui, eu posso falar, né? Pode. Aqui, ele falou que não é candidato a, não é mesmo, né? Candidato a nada, né? No ano que Absolutamente vem, nada. Não é nada, candidato a continuar trabalhando. Eu sou delegado de polícia. Candidato a continuar sendo delegado de polícia e ponto final. Você tem aí umas planilhas, rapaz, o que é isso aí? Você pode, eu sei que são os números da produtividade. Quando eu falei que a Polícia Judiciária Civil tem trabalhado, ali tem alguns números que ele trouxe. Você pode, em síntese, passar o que tem aí de produtividade? Na realidade, nós podemos passar. Eu trouxe uma planilha que eu retirei hoje do sistema, né? Mostrando os mais importantes aí. O importante é que a Polícia Civil ela já instaurou mais de 25 mil inquéritos só esse ano, né? E nós concluímos 20 mil procedimentos de inquérito policial esse ano, né? Então isso daí é um fator a ser considerado. Nós já realizamos 140 operações policiais. Esse ano? Esse ano, em todo o estado, né? 140? E já fizemos 12 mil prisões em flagrante em 2021, né? Para ficar claro o quanto que se trabalha. E a Polícia Civil, ela permanece recuperando veículos com unidades cada vez mais especializadas, trabalhando fortemente, cerca de 1.200 veículos recuperados, entre motos, carros, caminhões, né? E cerca de 2.000 armas de fogo apreendidas. Então são números contundentes, né? Isso em 156 unidades. E para você ter uma noção, nós já cumprimos 550 mandados de busca domiciliar em todo o estado. Então, fica claro aí que a gente não para e a Polícia Civil, ela tem... Só para você ter uma noção, Paulo, o passivo que a Polícia Civil recebe hoje por conta de um simples boletim de ocorrência é gigante. É como se nós matássemos no peito uma bola e tivéssemos que ficar mantendo várias embaixadinhas até que o inquérito policial seja efetivamente concluído. Então, o passivo do trabalho da Polícia Civil é muito pesado, os trabalhos são pesados e nós precisamos sempre ter uma boa infraestrutura e um bom efetivo para a gente dar conta da demanda do Estado que só cresce. Peraí, você falou 12 mil pessoas em 2021 presas pela Polícia Judiciária. É 12 mil ou que eu notei errado aqui? 12 mil pessoas. Que, trocando em miúdos, dividir por 8, dá 1.000 e poucas pessoas... Por mês. Por mês, 1.500 pessoas por mês. Olha, não é pouco para o efetivo que tem, que não aumenta, porque não tem concurso público ainda, né? E tem que tirar leite de pedra, usando tecnologia. E o judiciário decretou cerca de 2.500 mandados de prisão que foram cumpridos pela Polícia Civil. Ou seja, é um trabalho maçante, que exige muita qualidade técnica e os policiais trabalham num cenário surreal. Um policial civil no Mato Grosso é um grande herói. Todo servidor da segurança pública, ele merece respeito. Professor Lorenberg. Delegado, eu vou nessa mesma esteira, mas em um dado especial. A Delegacia de Combate à Corrupção. O senhor tem um número, o senhor poderia fazer um balanço muito rapidamente desta delegacia, que, em meu juízo, ela é importantíssima. Sim, se o senhor me permite, nós, ainda na gestão do ministro Sérgio Moro, em 2019, nós cindimos a antiga DEFAS e separamos as atribuições, deixando a DECOR com crimes, para apuração de crimes de colarinho branco e crimes contra o patrimônio público, e a delegacia fazendária ficou com os crimes fiscais, especificamente. Hoje a delegacia fazendária tem uma estrutura boa, trabalha atrelada ao CIRA, que é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, e nós já estamos migrando para uma nova modalidade de investigação visando a não persecução penal, fazendo com que o recurso público volte mais rápido para o Estado, ao invés de se judicializar as ações e, consequentemente, nós termos aquela morosidade do processo criminal. Quanto à DECOR, nós temos hoje uma equipe constituída por 4 delegados de polícia, digo e afirmo com toda a convicção que são dos melhores profissionais que nós temos hoje, especializados nesse tipo de investigação. Quem está lá hoje? Lá? Só pode, vamos... Hoje nós temos 4 delegados, nós temos o Dr. Cláudio, nós temos o Dr. Eduardo Botelho, que
que hoje se encontra em Brasília finalizando um curso de formação, já está retornando, é o titular, né? Um curso específico que vai ajudar ainda mais nos trabalhos da delegacia, né? Nós temos o doutor José Ricardo e nós temos o doutor Eduardo Damasceno. Então, nós temos todas essas figuras atreladas a uma equipe experientíssima de investigadores, escrivães e outros servidores de outros órgãos, até mesmo da Secretaria de Fazenda, junto à Cefaz e junto à Decor, que trabalham na mineração de informações. A Decor, ela nasceu em 2019. Em 2020, ela iniciou efetivamente investigações relevantes. E em 2020, em 2021, ela já cumpre com o seu papel, trabalhando de maneira discreta, porém eficiente, em diversas frentes de combate à corrupção. Se eu furar a fila aqui, me corrija se eu estiver errado, me ajuda aqui, Lorenberg, também. Eu não vou deixar de tocar nesse assunto, eu queria que o senhor fique bem à vontade para responder da melhor forma possível sobre aquele apontamento do prefeito de Cuiabá de que o governo do estado estaria usando a Secretaria, a DEFAZ, né, a Delegacia de Fazenda, a Delegacia Fazendária, contra ele, contra o Emanuel, né? Ele veio aqui, inclusive agora, né, recentemente citou também o caso, mais uma vez, se queixando, apontando, fazendo vários apontamentos aí. Eu queria que o senhor... Na realidade, Paulo, a Polícia Civil é uma instituição muito séria, né? Esse assunto, eu não tenho nem como classificar. É uma acusação covarde, desnecessária, inoportuna, que fere o interesse público e feita de maneira totalmente inconsequente com uma pessoa que não tem qualquer informação nesse sentido. Até hoje, nós esperávamos que alguma evidência fosse apresentada, né? Nada passou de fofoca, né? Então a gente fica muito triste de um cidadão mato-grossense se utilizar de um instrumento tão importante, de uma instituição tão importante como a Polícia Civil, como a Decor, para proferir inverdades, né? E isso tudo acaba manchando a imagem da instituição, porque muitos passam a acreditar numa mentira contada várias vezes, que acaba virando uma verdade na cabeça de alguns. Só que nós nunca respondemos publicamente a nenhum tipo de acusação, tomamos providências dentro da esfera judicial e sinceramente, depois de tudo que se apurou, e inclusive de procedimentos complexos dentro da própria Corregedoria da Polícia Civil, onde fica evidente que nada aconteceu, inclusive os delegados que anteriormente sugeriam esse tipo de interferência já foram ouvidos e disseram que nunca houve essa interferência. Então, delegados que infelizmente não coadunam com o pensamento com o pensamento positivo da gestão atual da instituição, infelizmente, hoje nós temos na gestão delegados leais à Polícia Civil, leais a toda a sociedade mato-grossense. E a gente acaba lidando com situações constrangedoras, desnecessárias e que trazem prejuízo ao cidadão. Nada disso é verídico. Infelizmente fizeram política com uma instituição, só que nós não paramos de trabalhar em nenhum momento e não nos curvamos a qualquer tipo de acusação, pois tínhamos total convicção de que nunca houve nada nesse sentido. Ok. Professor Lorenberg. Delegado, eu tenho uma questão aqui que eu gostaria muito de ouvi-lo, até porque uma bagagem, com conhecimento que o senhor tem, pode me ajudar aqui nesta questão. Como o senhor analisa a missão constitucional da Polícia Civil e a importância de suas ações no contexto da segurança pública? Bom, professor, a Polícia Civil, ela tem suas ações classificadas por mim como das mais relevantes para a manutenção da ordem pública. A Polícia Civil, ela inicia o processo criminal. Como eu disse anteriormente, a embaixadinha, nós temos uma responsabilidade muito grande, pois se não houver precisão, qualidade nos trabalhos realizados pela Polícia Civil, o Ministério Público não oferece denúncia e o Judiciário não condena, o sistema prisional não recebe ninguém e a sociedade acaba abraçada com o criminoso.
Então, eu acredito que, constitucionalmente falando, a Polícia Civil, ela representa, e muito, a parcela mais importante da segurança, do combate à criminalidade. E acreditamos que aqui no Mato Grosso, principalmente na gestão atual do Poder Executivo, que tem permitido a gente retornar o investimento na instituição, nós estamos nos sentindo muito valorizados, a instituição se sente muito valorizada e reconhecida pelo governo do Estado. Temos hoje uma gestão de Secretaria de Segurança Pública extremamente correta e que nos permite, de maneira totalmente independente, trabalhar, inclusive, esse progresso que a instituição tem obtido. Então, nós só temos a nos sentir satisfeitos e cada vez mais inseridos nesse contexto. O que eu digo aos senhores é que, como delegado-geral, como delegado de polícia, como cidadão, pai de família, eu entendo que a Polícia Civil é uma das instituições mais importantes perante a sociedade. E aqui no Mato Grosso, nós nos alinhamos de maneira muito justa, muito cristalina com outros poderes, como o Ministério Público, como o Judiciário, como a Defensoria Pública e outros sistemas que estão em conjunto conosco. Então, eu acredito que nós só temos a lucrar nos próximos anos, aí cada vez melhorando mais. Doutor Mário, muito obrigado por ter vindo aqui. O tempo já se esgotou, não é? Eu tenho que encerrar o programa. Muito importante a sua vinda aqui, porque é uma prestação de contas, não é? Aquilo que vem sendo feito, desenvolvido pela atual gestão. Aí o senhor que já está na recondução do cargo, né? E o governador falou, não, esse cara é bom, vamos mantê-lo aí. Muito obrigado por ter vindo e esse espaço está sempre a postos para bem informar. Eu que agradeço, Paulo, agradeço, professor, agradeço os telespectadores, a Polícia Civil está à disposição de todos os cidadãos. Abraço para a esposa também que está ali fora assistindo, o nome dela é... Elaine. Dona Elaine, muito obrigado também por ter vindo, por ter deixado o marido vir também, né? E lá da Luna Farmácia de Manipulação, que fica ali no Jardim Imperial, salvo engano, é ali mesmo, né? Ah, rapaz, ali é bom um negócio. O professor Hollenberg, a gente se encontra, sabe quando? Segunda-feira. Segunda-feira, sem falta. Segunda-feira, outro delegado aqui, só que esse é federal. O superintendente da Polícia Federal em Mato Grosso, Dr. Sérgio Sadal Mori, ao vivo, fala também daquilo que vem sendo desenvolvido pela PF no estado de Mato Grosso. Não perca às 7h30 da noite, um bom fim de semana, se cuida, que Deus te proteja, a você e a sua família. Fica bem, fica com Deus também.